tarde, tudo beleza com vocês? Nós estamos a bordo de um dos lançamentos mais esperados do ano, o novo Polo. Plataforma MQB, motor 1.0 TSI nessa versão topo de linha e também imediatamente abaixo dela, né? Estamos falando da Highline 200 TSI e da Comfortline. Nesse caso a gente está na topo de linha mesmo, né? A gente está na Highline, que parte de R$ 69.190 e a Comfortline parte de R$ 65.190, ambas com 1.0 TSI, mesma calibragem, mesma configuração utilizada no Golf, né? Então rende mais potência do que no Up TSI. Especificamente nessa comparação a gente está falando de uma vantagem de 20 cavalos aqui, então temos 128 cavalos contra 108 cavalos do Up e 17% a mais de torque. Então aqui a gente está falando de 20,4 mkgf de torque. E aliás, aí que fica a referência então do 200 presente no nome, é o torque aferido em Newton metro, né? Obviamente não faz nenhuma referência à potência esse número, né? Para quem esperava ver um motor maior do que 1.0 no Polo, não é dessa vez. Eu não sei se essa situação vai ficar para sempre, mas o Polo chega aqui em 3 configurações de motor e a 1.0 TSI é a mais sofisticada. Abaixo dessa configuração nós temos o 1.6 aspirado e o 1.0 aspirado, respectivamente o MSI de R$ 55.000 e o MPI de R$ 50.000. Ambos aspirados, motores que a gente já vê na linha Volkswagen, no Fox, enfim, e que não representam bem o salto tecnológico que é esse carro aqui, especialmente quando a gente começa a pensar na plataforma MQB, que é a mesma do Golf, cheia de aços de alta resistência. A gente vai falar a respeito daqui a pouquinho. Antes de a gente começar a falar a respeito do carro em si, eu queria fazer um convite para vocês visitarem o flatout.com.br, clicando nesse ícone aí no canto superior direito da tela, né, esse i, porque lá a gente tem muito mais detalhes técnicos. A gente tem a matéria completa lá, com toda a parte técnica da plataforma, do powertrain, parte de mercado, opcionais, preço dos opcionais, o que vem em cada opcional. A gente vai detalhar também as medidas dos principais rivais, né? Então compara dimensões em uma tabelinha legal e tal. Tudo isso a gente não consegue fazer num vídeo, que fica uma coisa mais dinâmica, né? Então aqui eu estou mostrando para vocês mais o carro em ação, fazer alguns comentários aí sobre o powertrain, sobre a dinâmica do carro, que deu para sentir aqui nessas curvinhas aqui na Estrada dos Romeiros. Mas fica esse convite para você clicar e visitar a gente lá no site para ver realmente a matéria completa, que aí você vai realmente ter a experiência toda do que é o novo Polo. Beleza, pessoal? Então, começando pela parte de powertrain, lembrando que esse carro aqui especificamente é o mais caro. Ele 1.0 TSI briga com o Argo HGT, nesse caso na versão automática do Argo HGT, que parte de R$ 70.600, né? Em termos de powertrain, esse aqui é o 1.0 na mesma configuração do Golf, com pequena diferença no escape, que é o que deu essa diferença de potência a mais, pouca coisa, acho que são 2 ou 3 cavalos a mais em relação ao Golf, né? E que é sim o mesmo conjunto do Up TSI. Qual que é a diferença então? O que eles fizeram para render 20 cavalos a mais e 17% a mais de torque? O torque dá para sentir bem, como vocês conseguem ver. O carro, inclusive o carro é leve, né? Isso ajuda bastante, 1.147 kg. Mas qual que foi a diferença? Turbina é a mesma em termos dimensionais, né? Então os rotores, as volutas, tudo é do mesmo tamanho. A diferença é a composição da carcaça na parte quente, na parte da turbina, que deixa de ser de ferro e níquel para passar a ser de aço, para lidar com o quê? Com a maior temperatura do ganho de sobrepressão que o pessoal da Volkswagen programou nesse carro. Então, se o Up gerava 0,9 mais ou menos de sobrepressão em carga plena, esse cara aqui está chegando em 1,2. E aí, para essa carga extra, eles redimensionaram algumas coisinhas: velas mais frias, um mapeamento na parte de ignição com um pouquinho mais de retardo, juntas mais grossas para lidar com a temperatura melhor, e eles compensaram um pouquinho no tamanho do pistão para preservar a taxa de compressão na casa de 10,5 para 1.
Esse motor dispensa palavras. A gente tem uma matéria imensa lá no Fleetauto falando sobre o conjunto mecânico, sobre esse motor 1.0 TSI. No caso lá na época era o Up, mas é basicamente a mesma coisa. É um, best of class, assim, não tem jeito. É um motor que realmente é sensacional e, enfim, não nos resta nada a não ser rasgar elogios a um motor tão moderno, tão compacto, tão eficaz, né? Então, é um motor que é todo de alumínio, o cabeçote dele é muito sofisticado, então ele tem um sistema de arrefecimento isolado do bloco que permite você ter um controle de temperatura da câmara de combustão melhor, o que permite que você seja mais ousado no mapeamento tanto da turbina quanto da injeção, ignição, etc. Duplo comando variável, enfim, é um motor realmente bastante sofisticado. Turbina pequena para enchimento rápido, né? E um sensor de combustível que permite a identificação da mistura, né, da quantidade de álcool e de gasolina, porque só da lâmpada no escape não permitiria um mapeamento tão arrojado na turbina, de ignição, de injeção. Então esse carro conta com esse sensor na linha de combustível, a BMW usa isso, né, para você conseguir ser mais arrojado aí na rotina dos mapeamentos, né. Então esse motor realmente cai como uma luva, ainda mais sendo redimensionado, né, rendendo aí essa potência Stork extras para lidar com a massa adicional desse carro, e que é uma massa baixa, né? 1.147 kg, são 102 kg a menos do que o Argo HGT automático, que seria o rival direto desse carro aqui que eu estou andando, né? Esse peso, inclusive, é dessa versão aqui. E como é que os caras chegaram a diferença de peso tão grande? É a plataforma MQB. Essa plataforma é fogo, cara. Ela tem mais de 50% de aços de alta resistência, 18,5% de aços de ultra alta resistência. Então, todas as colunas e a parte do túnel e parte das longarinas traseiras são formadas a quente. Então, isso permite que as chapas sejam bem mais finas e assim que eles conseguem um alívio de peso tão extremado. Também tem a questão de design, né, nos perfis de chapa em forma de ômega. É uma plataforma na qual a Volkswagen investiu demais e ela consegue conciliar duas coisas que são muito antagônicas, que é você ter muita resistência, muita rigidez à torção e baixa massa, né? Falei em rigidez à torção, para ter uma ordem de grandeza, esse cara aqui está na casa de 21.000 Nm por grau, né, que seria a unidade para se aferir a torção da carroceria, a resistência dela à torção. O Argo vai estar aí na casa de entre 17.000, 18.000. Então é só um indício, né, de quão avançada é essa plataforma. Quer dizer, o carro é na hora de 15% mais rígido e é 102 kg mais leve que o Argo. Então é realmente palmas aí para os caras nesse sentido, né? Dimensionalmente ele é bastante parecido com o Argo. Ele compartilha a mesma largura, 1,75 m. É um carro um pouco mais baixo, 4 centímetros mais baixo. Aqui tem 1,46 m. Na verdade seria 1,44 m, mas a Volkswagen usou uma suspensão 2 centímetros mais alta na configuração brasileira. E ele tem 5 centímetros a mais do que o Argo de comprimento e 4 centímetros a mais de trechos. Uma diferencinha aqui no espaço traseiro. Também não é assim um latifúndio de diferença, faz uma pequena diferença, né? Em termos dimensionais, esse carro aqui está mais próximo do Golf do que do Gol, né? Então, se a gente pegar o Golf tem 7 centímetros a mais de trechos, se não me engano 4 centímetros a mais de largura e a mesma altura. Então o Golf é um carro de fato que é maior, mas ele está bem próximo. Se a gente comparar com o Gol, por exemplo, né, que alguns leitores criticaram a questão de semelhança de design com o Gol, que não é à toa, porque a última geração do Gol foi de fato inspirada no Polo da geração anterior, né? Se a gente comparar com o Gol, a diferença é bem maior, na casa de 10 centímetros de largura de diferença, 10 centímetros de entre-eixos. Então, embora as fotos carreguem essa questão da identidade visual, lembrar um pouquinho mesmo o Gol, quando você vê pessoalmente, você vê que é um carro de categoria completamente diferente, não só para as questões dimensionais, mas a questão de postura, de stance mesmo. É um carro que é mais assentado, é um carro maior, né? Se você olhar o Gol dessa geração que temos à venda hoje, ele até tem uma terceira janela lateral emulada dentro da porta, mas aqui, por exemplo, já fica na coluna C, né? Então é um carro que de fato não tem como comparar, até porque é maldade você comparar com o Gol, que usa a plataforma PQ24 que o Polo antigo usou desde 2001,
com uma plataforma MQB feita com mais da metade dela com aços de alta resistência. É realmente uma comparação que não faz sentido no sentido de produto, né? Agora, lógico, em termos de design, eu acho que não tem muito o que falar, um lembra o outro mesmo, né? Aliás, isso que me lembra um desafio que a Volkswagen vai ter no lançamento do novo Gol, né? Porque aí o novo Gol, já é sabido, vai usar uma versão dessa plataforma MQB, né? E aí sim a gente vai ter um desafio de diferenciação, né, de produtos. E eu acho até que é por isso que a gente não teve ainda o motor 1.5, que é o TSI europeu do Polo, ou mesmo 1.4, talvez uma adaptação que a Volkswagen vai fazer para esse carro aqui, porque a Volkswagen já está flertando com a ideia de descontinuar a produção do Golf, né, e tomara que pelo menos o GT eles continuem importando, por causa da fraca performance em vendas, né. Então, e a gente já sabe que esse carro aqui também está encostando, está aposentando o Fox. A Volkswagen fala que não, mas o próprio line-up do Fox está cada vez mais enxuto, né? Tiraram as versões baixas, está confinado numa faixa de preço muito estreita. Então já é sabido que o Fox vai se aposentar logo logo, né? E aí você tem o Gol novo chegando, o Golf talvez se aposentando, pelo menos no Brasil temporariamente, né? Em termos de produção, não em termos de, enfim, de mundiais, né? E aí, se você tiver o Gol com a plataforma MQB e esse cara aqui também com a plataforma MQB, aí o Polo vai precisar se reposicionar melhor, né? Então, o que eu acho, meu chute aqui, é que no lançamento do Gol com plataforma MQB, certamente, pelo menos faz perfeito sentido, você ter uma readequação de portfólio desse cara aqui, colocando um tetinho solar, introduzindo um motor mais potente, né, um 1.4 TSI ou 1.5 TSI, como eu falei, talvez eliminando a versão 1.0 aspirada, né? Então eu acho que é assim que eles vão conseguir separar melhor esses dois produtos, né? Em termos de dinâmica, gostei bastante do Polo, mas não é o Golf. Então assim, de cara eu já senti que esses 2 centímetros a mais de altura que eles deram na suspensão deixou o carro, vamos dizer assim, não tão à vontade quanto ele estaria se estivesse na altura original. Dá para sentir que ele não está na altura para qual ele foi projetado, né? Agora, se diz, pô, Juliano, quer dizer que o carro é ruim dinamicamente? Pelo amor de Deus, muito contrário disso. A plataforma MQB, como eu falei há instantes, ela é muito leve e muito rígida. Então isso permite que a suspensão trabalhe sempre com o ângulo para qual ela foi projetada. Porque quando a carroceria torce, a geometria da suspensão, em bom português, fica toda cagada, né? Porque com a torção na carroceria, cada ponto da suspensão, cada ponto de ancoragem vai estar de acordo com o que ele está fletindo naquele local, né? Então a suspensão aqui trabalha muito melhor, trabalha com muito mais estabilidade, uma plataforma leve. Então o carro ele tem bastante grip. Agora, dinamicamente, como que isso se traduz, né? Então por que não é um carro que eu senti que é esportivo? Bom, para começar, o equilíbrio entre eixo dianteiro e traseiro. Aqui a gente tem um setup assumidamente dianteiro. Vocês viram algumas curvas como realmente arrasta a dianteira. E, inclusive eu estou com o controle de estabilidade desligado aqui para realmente sentir o carro in natura, né? E de fato, assim, foi parte de geometria de carga de suspensão foi feito para o carro ser bastante dianteiro, né? Então ele não tem essa pegada tão esportiva. E é uma coisa que pode ser até boa, eu acho que faz perfeito sentido para esse produto, porque eu senti até a calibragem de suspensão, a forma como ele está absorvendo piso ruim, lembrou até um pouco a Fiat. A Fiat é excelente nisso, né? Os carros da Fiat são muito bons para você encarar um piso ruim com conforto. E eu senti um pouco de Fiat aqui, no sentido de você sentir a suspensão trabalhando, gostoso, sabe? Não dando aquelas pancadas secas. O Golf, quem tem, sabe bem, né? O Golf 7 é um carro que já é mais meio sequinho, dá umas pancadas aqui, é bem diferente. Então é engraçado como, apesar de compartilhar tanta coisa, a gente está falando de dois carros que na entrega da dinâmica são bem diferentes, né? Então é um carro que assim, eu acho que racionalmente ele faz bastante sentido. E aí entra até a questão do câmbio. Embora seja o câmbio, não seja um câmbio DSG de dupla embreagem, portanto ele não é tão veloz quanto o de dupla embreagem, é um câmbio automático convencional, aizinho que a gente vê no Jetta aspirado, no Golf nacionalizado, no Audi A3 nacionalizado. É um câmbio que ele está muito bem programado. Então se a gente joga aqui numa programação Drive aqui,
você esquece o câmbio. Ele já jogou aqui para o carro trabalhar 2.000 giros, para ter o máximo de economia. O torque permite que você trabalhe com carros em rotações tão baixas, né? Porque é 20,4 mkgf, é só 2.000 RPM. Então é um câmbio que está inteligente, sabe? Embora seja um câmbio que já tem alguns anos nas costas, é um câmbio que está bem afiado, ele está entregando um bom trabalho. Então não sinto tanta falta de uma dupla embreagem, até porque o carro não tem essa pegada esportiva. E aí fica até uma dica também, o câmbio automático a gente sabe que em termos de longevidade, em termos de manutenção, é mais confiável do que o de dupla embreagem do tipo seco, né, que seria o de dupla embreagem do motor 1.4, né, do TSI. Então eu até fiquei com essa pulga na orelha e falei, putz, vamos ver se esse câmbio tá legal para esse carro. Está assim, tá muito bem adequado. O carro sussurra, se você deixa ele no drive, ele está sempre trabalhando para você ter uma entrega de torque suficiente e o máximo de eficácia energética. E é bom que até em termos de conforto, o carro fica só sussurrando, né, com rotações bem baixas. É uma característica que a gente já viu no Up, né, no TSI, e que aqui se replica da mesma proporção, porque o carro teve um ganho de massa por ser bem maior do que o Up TSI, mas é um carro que teve um ganho de potência de torque, 20 cavalos e 17,5 mais ou menos por cento de torque. Então fica perfeitamente natural, né? Então, de forma geral, é um carro que eu acho que é um belo daily driver. É lógico que se a gente considerar em ordem, vamos dizer, absoluta, 70 mil reais é muito dinheiro, de fato. O mercado, a desvalorização do nosso dinheiro, a subida do dólar, e esses carros têm sempre muitos componentes que são importados. De fato, o mercado todo ficou um pouco estranho. Mas quando a gente compara com o rival direto dele, que é o Argo, o HGT, né, especificamente entre a versão topo de linha desse cara aqui e o Argo, olha, por mais que eu goste dos produtos da Fiat, fica uma concorrência difícil, porque em termos de plataforma está muito clara a diferença, né? Como eu falei, a rigidez de torção está fora de questão, é 15% ou mais de diferença, 102 kg a menos, motor downsized, turbinado. É difícil, assim, o Argo você tem um belo produto, mas racionalmente na ponta do lápis entre esses dois aqui realmente fica difícil. Em relação aos outros rivais, eu vou fazer uma análise com mais calma, né? Eu vim aqui pensando nisso, eu andei no Argo HGT e aí queria tirar essa dúvida da minha cabeça, mas depois a gente faz com mais calma lá na matéria do site, como eu falei no link que está aí no izinho, para a gente ter uma análise em relação a como fica em relação aos outros, né? Então, pessoal, é isso. É um produtaço aqui, mais um best-seller provável da Volkswagen. Essa combinação de plataforma MQB e motor downsize TSI, putz, não tenho o que falar. Realmente é uma combinação matadora. Esse carro ele tem alguns recursos de segurança que eu não comentei, que vão estar lá na matéria, como no caso até que são recursos até dinâmicos, né? Por exemplo, e todos eles usando um mapeamento muito inteligente dos acelerômetros do carro em combinação com os freios, né? Com ABS. Esse carro tem controle de tração, tem controle de estabilidade, ele tem um diferencial eletrônico, que é o mesmo sistema que a McLaren usou no MP412C, e algumas outras marcas usam, inclusive a Volkswagen, em boa parte dos produtos, que é basicamente quando a roda interna está distracionando, né, você faz uma entrega de torque muito repentina, e quando ela vai começar a distracionar, o sistema aplica a pinça de freio nessa roda que está distracionando, e automaticamente o torque é transferido para a roda de fora. Então atua como um autoblocante, usando pura física em conjunto com a eletrônica, né? Ele tem um sistema de auxiliar de frenagem de emergência, então se você frear forte, ele multiplica um pouco essa força. Para uso esportivo isso não é tão legal, mas para a cidade ajuda muito a evitar acidentes de pequenas proporções. E ele também tem um sistema de frenagem pós-batida, no caso de um acidente, o carro ele ativa os freios para o carro não ter, enfim, outros contatos, né? Então é um carro que foi muito bem pensado em termos de segurança, e não à toa o carro tem 5 estrelas, saiu hoje inclusive essa nota no Latin Cap, tanto para passageiros adultos, para ocupantes adultos, quanto para crianças. Então eu espero que as pessoas comecem a comprar produtos pensando nisso, não só nos pacotes de opcionais, não só nos equipamentos, não só porque é bonito ou porque é feio, porque automóveis, enfim, se acidentam
e no caso de um acidente grave, muitas vezes isso acontece uma vez só, né? Então, valorize quando um produto tem uma plataforma como essa MQB, super rígida, super leve, super segura. Valorize quando o carro tirar uma nota alta no Latin Cap, sabe? Pense nisso na hora que você for comprar um carro. Mas o vídeo não acabou ainda, né? Estou levando para uma conclusão, mas não acabou ainda. Eu vou parar o carro, na verdade eu vou voltar lá para o evento, porque eu tirei o carro de lá para vir aqui para os Estados Unidos para apresentar para vocês. E aí eu vou fazer algumas imagens aqui da parte de dentro para mostrar aqui todos os acabamentos, espaço interno e esse painel que é bem bacana. E também mostrar algumas imagens externas, vocês viram no começo do vídeo já alguns takes. Eu mostrar, fazer alguns comentários ali para vocês. Beleza, pessoal? Então eu vou fazer um cortezinho aí e aí já seguimos. Bom, pessoal, esse aqui é o grande destaque da versão topo de linha Highline. Esse painel aqui todo em TFT, 10 polegadas e meia. Experiência de uso bem parecida com do Audi TT, do Audi A4, do Passat. A gente consegue várias configurações de display aqui. E você consegue exibir, lógico, o mapa aqui tanto de forma integral aqui nesse display quanto no sistema aqui ao lado, né? O que você não consegue é fazer uso dos dois ao mesmo tempo. Quando você ativa um, ele desativa o outro. Interessante que também que o menu é meio sensível, né, a presença, então você consegue manipular alguns desses itens sem precisar tocar, né? Você consegue chamar o menu aqui, por exemplo, só com isso, né? Tem conectividade aqui, sistema Apple CarPlay, Android Auto, então é um sistema bem interessante aqui. Aqui é o navegador que a gente está vendo agora, parte do menu do carro. Aqui inclusive você consegue configurar o controle de estabilidade. Aqui nesse caso o carro está equipado com um sistema de aviso de pressão de pneus, né? Dentre outras funções. Aí descendo um pouquinho aqui mais baixo a gente tem o controle de ventilação. Você vê um efeito meio colorido aí, é mais por conta do polarizador, tá? Na verdade é branco esse display aqui de ventilação, né? Então é um ar que não é dual zone na versão no polo aqui brasileiro, né? O ar digital que está presente na versão topo de linha, ele é single zone, é uma zona apenas. Aqui tá os controles do câmbio. Note que você também tem aqui a abertura elétrica do porta-malas, botão de partida, né? Sistema aí keyless. As trocas de marcha que também você consegue fazer pelas aletas aqui do câmbio. Tá apanhando um pouquinho do foco aqui, mas estão vendo aqui bem, né? De forma geral, a posição de direção lembra do Golf, talvez um pouquinho mais alto. Vou mostrar aqui só esse acabamento, brigando com o foco aqui de novo um pouquinho. Esse acabamento em prata, né, aqui nessa versão. Dá um ajustezinho de foco aqui. Uma boa ergonomia, enorme amplitude de ajustes aqui que a gente tem para o motorista. Os bancos têm um bom apoio lateral, isso é muito bacana. Vou mostrar aqui um detalhe do tecido que também que é bem legal. Tem uma costura bem interessante. O espaço traseiro tá aí, graças a trechos aí de 2,56, é um bom espaço traseiro. E a gente tem aí a saída de ar ali, localizada no centro. Vocês conseguem ver aí. Vou mostrar um detalhinho um pouco mais perto. Tem o sistema também Isofix, né, para fixação de cadeirinha de crianças, também aqui. Bom, por fora fica bem evidente a questão dos 2 centímetros a mais, especialmente quando a gente olha de perfil o carro. Vou mostrar aqui para vocês. Quando olha 100% de perfil, aí fica bem evidente que a linha dos pneus não está acompanhando o arco dos paralamas. É uma diferença sensível, mas ela é bem clara, ela é bem evidente. Também nesse ângulo vocês conseguem ver como que os balanços são curtos, né? Isso é uma característica dinâmica bem interessante. E aí o entre-eixos do carro aqui é longo. Nesse ângulo também é legal ver o vinco da linha de cintura, né? Que é bem pronunciado. E ela é dupla, né? Forma-se essa flecha, né? Como os Pavone chamaram, os designers. E aqui nesse ângulo traseiro a gente vê aquele parentesco com o Gol, que na verdade se inspirou no Polo de geração anterior aí, quando no momento aí do seu design. A gente vai aqui agora para a dianteira rapidinho.
para mostrar a questão da exclusividade, né? O Polo brasileiro, ele tem essa dianteira diferente, essa parte aqui do para-choque, essa boca, né, que eles chamam, ela é única do nosso Polo. O Polo alemão é mais discreto, e esse vinco que a luz está chamando bem aqui, ó, também é uma exclusividade nossa. Então, de certa forma, o nosso Polo ele é mais agressivo visualmente, né? Eu não quero me alongar muito aqui porque o vídeo já ficou bem comprido, né, as impressões on-board. Então eu vou me encerrar por aqui, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like aí, assine o canal se você gostou. E nos vemos numa próxima aí. Obrigado, um abraço.